que aqueles irmãos se associem com ele no seu próprio ministério, no seu próprio chamado. É uma forma de o povo de Deus trabalhar junto. É quando nós damos cobertura de oração uns para os outros. Quando nós temos uma visão correta da obra de Deus na terra, então nós entendemos que tudo o que cada um faz é de extrema importância. Todos que estão com a mão no arado, todos que estão fazendo a obra de Deus, todos que estão cooperando de uma maneira ou de outra, eles estão fazendo um trabalho importantíssimo. Então, se esse é um trabalho importantíssimo e se refere àquilo que é de suma importância para nós, que é o reino de Deus, é do interesse comum que o trabalho de todos tenha bom êxito, independente de qual área a pessoa esteja trabalhando. Ela está trabalhando para o mesmo reino que eu estou trabalhando para o mesmo reino que ela. Todos estamos servindo ao mesmo Rei, Jesus Cristo. Somos todos súditos de um mesmo Rei, Jesus Cristo. Então, significa que o bom desempenho de um deve interessar a todos. Por quê? Porque o bom desempenho de um não vai produzir honra, glória, louvor para este um que está trabalhando, mas para o Senhor dele e nosso, Jesus Cristo. Então, se essa é a ótica que nós temos, é a ótica correta. E partindo dessa visão correta, nós entendemos que é importante que o outro seja bem-sucedido no que ele faz. Se em algum momento eu perceber no outro que está trabalhando até um certo tempo com êxito, eu perceber nele algum desânimo, seja por conta das lutas diárias, seja por conta das provações, perseguições, seja por conta do que quer que for, mas se eu vejo que é uma pessoa que Deus já usou bastante, que Deus tem usado bastante, e por algum motivo essa pessoa está reduzindo o passo, isso deve me preocupar. Não que eu deva ficar ali futricando para saber do que se trata, porque não é isso o mais importante. Mas eu devo pensar, nossa, o dom, o talento de Deus na vida dessa pessoa faz muita falta na igreja. Faz muita falta para o reino de Deus. Então, ainda que eu não sei a razão pelo qual essa pessoa está reduzindo o passo, mas eu sinto de Deus de orar em favor dessa pessoa. Que Deus lhe restaure a saúde, se for problema de saúde. Que Deus lhe dê paz familiar, para que ela então possa se concentrar no trabalho da obra de Deus. Enfim, o que o Espírito Santo me levar a orar, eu vou orar, porque eu preciso estar comprometida com os ministérios de todos em volta de mim, porque somos uma equipe de trabalho, servindo ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Então, quando Paulo conversa com os cristãos de Colossos, e ele faz isso em outras cartas também, ele está tomando uma atitude, uma postura coerente dentro da realidade das pessoas que trabalham para Deus na terra. Todo mundo que está envolvido em fazer a obra de Deus na terra se debate com algumas sensações e sentimentos muito profundos. Por exemplo, a sensação de honra por estar investindo o seu tempo e se dedicando a uma coisa tão nobre quanto é a obra de Deus. Ao mesmo tempo, sentimentos de tristeza, de ver que às vezes o seu trabalho, feito com tanto empenho, e tanta seriedade, e tanta sinceridade, é maculado, é mal visto, não pelo seu jeito de se portar, mas pelo jeito de outros, que ao longo da história da igreja, especialmente agora na modernidade, pessoas que não dão à sua reputação o devido zelo, o devido cuidado. Então, embora façam a obra de Deus, mas deixam um lado desguarnecido, que é o da sua conduta, o seu testemunho. Você sabe como é que é o povo. Se um erra, eles acham que todo mundo faz tudo errado também. Então, você se debate com esse sentimento também, ao mesmo tempo que é prazeroso fazer a obra de Deus, é digno, é maravilhoso, também é uma situação onde você fica exposto. Fica exposto por causa disso, por causa das outras pessoas que julgam todo mundo por um só. E, normalmente, julgam por um que seja uma pessoa não tão digna na obra de Deus. Preferem assim, ora. Eles poderiam julgar todo mundo por um exemplo positivo, não poderiam? A sociedade poderia nos nivelar pelos bons exemplos, porque há bons exemplos no meio do povo de Deus. Eu sei que aqui há muitos, somos maioria, quero crer. Eu sei que em todas as igrejas, a maioria é de gente séria, é de gente
comprometida, é de gente dedicada. Eu não duvido disso, porque o Espírito Santo está agindo na face da terra. Porque a igreja é o corpo vivo e não morto de Cristo na terra. Então eu sei que os bons exemplos superam os maus exemplos. Mas quando querem nos nivelar, a sociedade sempre nos nivela por baixo. Sempre preferem nos nivelar pelos maus exemplos. E então as pessoas que estão trabalhando no reino, fazendo a obra de Deus, sabem que estão expostas a esse juízo injusto, mas é o que prevalece na sociedade. Então vão levar nome disso, daquilo e do que mais eu não imagino, por conta de serem pessoas dedicadas à obra de Deus. Pastores, por exemplo, se a gente fosse olhar qual que é a visão que prevalece na sociedade a respeito da reputação de pastores, ninguém na igreja vai aceitar o chamado para ser pastor. Se algum jovem sentir esse chamado, talvez os seus pais cristãos vão virar para ele assim, você nem fala uma coisa dessa. Você vai para a faculdade, você vai virar engenheiro, você vai virar médico, você vai virar professor, você vai ser qualquer coisa. Pastor, não. Você está doido? Você já observou como é que pastor é tratado na sociedade? Então, essa é uma realidade que faz com que muitas pessoas que deveriam estar desfrutando dessa oportunidade de fazer a obra de Deus na terra, recuem e se deixem influenciar e contaminar por essa visão que a sociedade tem, de que as pessoas envolvidas nas coisas de igreja evangélica, é gente com tempo de sobra, ou é gente sem muita inteligência, ou é gente que está indo na conversa fiada de líderes religiosos, que só visam o bolso dessas pessoas. A gente tem que entender qual que é a verdade. É o que o mundo está dizendo, ou nós queremos no que a palavra está dizendo? Porque o Senhor Jesus enaltece o trabalho, o serviço ministerial, os apóstolos enaltecem em todo o tempo. Pessoas morreram por isso. No primeiro século, segundo século, terceiro século, ao longo da história da igreja, na época da Reforma Protestante, pessoas morreram por isso. Deram a sua vida pela honra de serem pessoas envolvidas e comprometidas com o fazer a obra de Deus na terra. Então, essa visão que às vezes nos tenta intimidar, a gente precisa superá-la. Não vão deixar de falar mal de nós. Não vão deixar de ter essa visão, de preferir ter essa visão, de que num todo fazemos tudo errado e sem ética. Mas você sabe que isso não é verdade. Tem gente séria fazendo a obra de Deus. Tem gente fazendo a obra de Deus com seriedade, colocando de outra forma. Nós podemos trabalhar no reino de Deus com seriedade. Nós podemos firmar em nós mesmos esse propósito. Eu terei maus exemplos diante de mim. Terei hoje, terei amanhã, terei sempre. Mas eu não preciso seguir os maus exemplos. Porque eu também terei bons exemplos diante de mim. Eu não posso jamais concordar com a sociedade de que é um projeto falido. A igreja não é um projeto falido. Ela é o corpo vivo de Cristo na terra, do qual Cristo é o cabeça. E Ele está no comando, Ele está no governo. E tudo está na devida proporção, conforme na sua soberania Ele permite. Lá nos seus discursos, Ele já falava que não haveriam só trigo, também haveria joio, que não haveriam só ovelhas, também haveriam bodes. Ele sempre falou dessa miscelânea no meio do seu povo, mas ele nunca colocou isso como sendo algo que deveria desacreditar a sua obra, que deveria desestimular as pessoas a servirem no reino dele. Pelo contrário, ele disse, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier encontrar fazendo assim como? Servindo com fidelidade ao Senhor, servindo com dedicação ao Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo está pedindo intercessão pelo seu serviço ministerial, pelo seu trabalho ministerial, ele está ensinando coisa muito importante. Ele está ensinando para aquela igreja, para aqueles cristãos, que embora uma pessoa possa ter sido levantada por Deus, recebido um chamado específico de Deus, possa estar em campo, ela já está em campo. Ela não está se recusando a começar, ela já está em campo. Ela já está somando experiências, ela já está adquirindo habilidade naquilo para o qual ela foi levantada. Não há dúvidas a respeito dessas coisas, mas nada disso
tira de sobre a vida dela a necessidade de cobertura de oração. Porque todo o serviço no reino de Deus é no campo espiritual. Todo o nosso chamado é no campo espiritual. É no cenário espiritual, é no território espiritual. Então o apóstolo Paulo ensina, sabe como é que a gente consegue direção para o trabalho que a gente vai fazer? Na oração. Por isso ele diz, orem por mim pela minha equipe missionária. Nós estamos indo de região em região, conforme o Espírito nos direciona. É Ele que está comandando o ritmo do crescimento da obra de Deus na terra. Então nós te pedimos, orem por nós, para que Deus nos abra a oportunidade de fazer a obra dEle. Ora, mas Deus já não te deu o chamado, Paulo? Ele já não te deu o talento? Já deu, é certo. Mas não dispensa a oração, porque adversários visíveis ou invisíveis se levantarão para tentar nos acuar, para tentar nos deter, para tentar neutralizar o agir de Deus na nossa vida. Então, Paulo não se sentia um super-herói. Ele sabia que, embora Deus estivesse fazendo grandes coisas através da vida dele, isso não ocorria sem a força da oração. Então, ele, quando muitas vezes declarava ser um intercessor pelos cristãos, muitas vezes ele também pedia que os cristãos fossem intercessores pela vida dele. E nesse ponto ele especifica, quando vocês orarem por mim, peçam a Deus que me dê oportunidade de pregar. Que Ele me abra a porta da palavra. O que é isso? Que Deus me dê oportunidade para pregar. Ele sabia que a pregação é o instrumento, é a ferramenta estabelecida por Deus para tornar o ensino, o escrito bíblico, ao alcance da mente reflexiva, do entendimento das pessoas. Ele sabia que era necessário que alguém imbuído de unção e da revelação, da interpretação correta dos ensinos bíblicos, pudesse expor isso a pessoas que não tinham como crer no Evangelho sem conhecer o Evangelho. Não tinham como crer em Jesus Cristo sem ser informados a respeito de Jesus Cristo. Então Paulo entendia qual que foi a dinâmica estabelecida por Deus, conforme Cristo fala, quando delega a grande comissão aos discípulos. Ele disse, ide por todo mundo e fazei o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. O resultado desejado é que aquele que ouve a pregação do Evangelho, receba o Evangelho. O que crer e for batizado, será salvo. Mas ele só pode crer para então ser batizado, completando o quadro da sua salvação, se ele primeiro for informado do Evangelho. Como é que uma pessoa vai crer no Evangelho se ela não conhece o Evangelho? Então a palavra que Paulo está falando é a pregação da Bíblia, é a pregação dos ensinos bíblicos. Ele fala assim, quando vocês estiverem reunidos, nos seus momentos de oração, quando vocês estiverem enlevados na presença do Senhor, cheios do toque do Espírito Santo, enalteçam, exaltem, engrandeçam a Ele. E no momento das súplicas, depois daquela adoração que capturou a presença de Deus na sua alma, partam para a fase das súplicas. E nas suas súplicas, supliquem a seu próprio respeito, supliquem a respeito de outras pessoas, cujas necessidades vocês conheçam, e me incluam nas suas súplicas. Então, Paulo, você quer que a gente ore por você? Qual que é a sua necessidade? A necessidade minha, pela qual eu quero que vocês orem, é a seguinte: orem para Deus abençoar o meu trabalho ministerial. Ele me levantou para pregar o Evangelho. Falem com Deus que Ele proporcione oportunidades para que eu possa abrir a minha boca e anunciar o Evangelho. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo, ainda que Deus me levantou, ainda que Deus me capacitou, eu não posso dar um passo sem a direção dEle. Eu tenho que ir na direção que Ele está indo. Eu tenho que agir conforme o Espírito Santo vai agir. Eu não posso agir da minha maneira e dizer, vem cá e abençoa o que eu estou fazendo. Não é assim que deve funcionar. Paulo diz, eu tenho que saber o que Ele está abençoando, para eu ir lá e fazer aquilo.
Não é eu vim fazer do meu jeito e falar, vem cá e abençoa. Não é assim. Eu tenho que saber o que o Senhor está fazendo. É aí que está a benção. Então eu vou lá e faço naquilo que o Senhor já está abençoando. Porque o Senhor conhece os corações. Vamos abrir a palavra? Mesmo Paulo está escrevendo na primeira aos Coríntios, primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, da primeira carta aos Coríntios. Encontramos? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela... Olha a declaração que Paulo está fazendo. O que está certo, o que está diante dos nossos olhos é o seguinte: na sabedoria de Deus, o mundo não conseguiu conhecer a Deus. A que Paulo está se referindo? A sociedade, a humanidade não consegue discernir Deus pela sabedoria implícita nas coisas por Ele criada. As pessoas encontram tantas e quantas teorias e explicações para as magníficas obras das mãos de Deus. Dessa forma, as pessoas não enxergam Deus através das coisas que o próprio Deus fez. Quando você é uma pessoa que conhece a Deus, que crê em Deus, e pela primeira vez na vida você tem a oportunidade de ir a uma praia, qual que é o impacto na sua alma quando você vê a imensidão do mar? O que aquilo reflete para nós? A grandeza de Deus, porque tem que ser alguém muito imenso em recursos e poder para criar alguma coisa assim. Quando você estuda ou vê imagens do cosmos, do espaço sideral, e você ouve os especialistas e estudiosos falarem sobre as muitas galáxias e não sei quantos milhares e incontáveis estrelas, e quantos sóis e quantos planetas, enfim, você fica olhando que grandiosidade aquilo, o que te faz? Te remete a quê? A grandeza daquele que criou tudo isso. Porque nós temos a informação bíblica de onde todo o que há surgiu. As coisas que hoje estão vistas, estudadas cientificamente, elas não surgiram do nada, simplesmente porque o nada, nada gesta. O nada, nada gera. É óbvio, pelo menos nos parece. Então, quando a gente olha essas coisas grandiosíssimas, a gente vai além da que os nossos olhos estão vendo. A gente começa a refletir, mas quem fez isso é tremendo demais. E aí a sua alma apreende a verdade, compreende a verdade, que há de fato um Deus, criador e sustentador de toda essa grandiosidade que é o universo. Mas Paulo está dizendo assim, isso que eu vejo, outros também veem, porém eles não identificam a sabedoria de Deus nas coisas que Deus criou. Surpreendentemente, não parece óbvio para eles. Surpreendentemente, eles não enxergam o que para nós é tão salta aos olhos. Então, o apóstolo Paulo diz, já que na sabedoria do homem, o homem não conseguiu enxergar a sabedoria do próprio Deus através das coisas por ele criadas, então Deus estabeleceu salvar as pessoas por meio de quê? Por meio de quê? Ele não fala simplesmente da pregação, ele coloca um adjetivo antes dela. Ele diz por meio da loucura da pregação. Por que ele fala loucura da pregação? Porque os conceitos a serem pregados são loucos? Não. Porque a estratégia parece simplória demais. Se diante de manifestações tão grandiosas da existência de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, dos recursos de Deus, os homens não enxergam a Deus, como que eles vão enxergar através de uma pessoa falando e falando? Então isso é o que pode parecer loucura, pode parecer uma solução simplória demais. Diante de uma solução gigantesca, como a revelação da grandeza de Deus por meio das coisas criadas, os homens não enxergaram a Deus, como que eles vão enxergar através da coisa mais simples do mundo, que é a comunicação verbal? Pois Paulo diz, pode parecer loucura para os homens, mas é assim que aprove a Deus, salvar os que hoje estão salvos. Quem hoje está salvo porque um dia ouviu a pregação de quê? Da palavra de Deus.
ouviu, recebeu, ouviu e creu, ouviu e se comprometeu. Não meramente escutou e entendeu, não meramente escutou e decorou e gravou, mas ouviu e recebeu a palavra de Deus na sua alma. Esses estão salvos. Por quê? Porque reagiram na proporção esperada e correta e coerente diante da pregação da palavra de Deus. A pregação que é exatamente o quê? A exposição das Escrituras. O que é a pregação, gente? A exposição das Escrituras. Por isso, quando o pregador está ministrando a palavra de Deus, embora ele precise fazer as aplicações daquele ensinamento, ele precise introduzir o assunto de uma forma que direcione já aonde ele vai levar a sua audiência, mas o ponto principal na sua pregação é o texto. É o texto que está sendo digerido, explanado, esmiuçado. Porque a pregação, ela só é eficaz pelo objeto que ela apresenta, que ela comunica. Ela é a exposição da palavra de Deus. Não é do que eu possa achar. Eu não venho aqui transmitir a você os meus achismos. Eu tenho que garimpar na palavra que eu venho ministrar para você. Eu tenho que identificar o princípio apresentado no texto. Eu aqui leio para você um versículo de um capítulo, 2 versículos de um capítulo, aqui. Preparando para vir pregar para você, eu tenho que em casa ler o capítulo inteiro, senão 2 capítulos antes, 2 depois, senão o livro inteiro, para eu entender aquele versículo que eu vou explicar para você. Eu tenho que trabalhar na Bíblia, para eu explicar para você o princípio da palavra de Deus. Então, quando Paulo pede oração para isso, ele não está falando da boca para fora, é porque a coisa é melindrosa demais. Porque a pregação que salva, ela tem que ser estritamente bíblica. Ela tem que manter fidelidade e lealdade ao texto. Quem disse? O que disse? Para quem disse? Em que isso me orienta hoje? Porque todos os textos colocados aqui, eles não foram ditos diretamente para a minha pessoa, eu não estava lá. Mas eles foram estendidos a mim, por quê? Porque faço parte do povo de Deus da presente geração. Não tinha como Deus produzir uma Bíblia para cada geração. A palavra de Deus é viva e eficiente, eficaz. Ela consegue se comunicar com o ser humano em todos os séculos, em todas as épocas, em todas as gerações. Porque nós vamos interpretar esse texto de forma leal ao próprio texto. Eu não vou colocar nada no que está aqui, também não vou subtrair. Eu preciso entender o que Paulo está dizendo. Deus vai salvar os descrentes, os incrédulos, os perdidos. Olha, o resultado da pregação é imenso, é grandioso demais. Deus vai salvar quem está condenado ao inferno por meio da pregação. Isso não é qualquer coisa, isso é muito sério. Por isso Paulo dizia, por mais que me prepare, não consigo garantir esse resultado. Só Ele. A coisa ela é impressionantemente grandiosa. É salvar, é lidar com a transformação da condição eterna de um ser humano. Usando para isso tão somente a exposição das Sagradas Escrituras. Então Paulo diz, eu preciso de cobertura de oração para isso. Porque é necessário que, quando a palavra for sendo exposta, as pessoas tenham a compreensão do texto lido. Porque uma vez compreendendo, elas podem corresponder àquilo que ouviram e que compreenderam. Porque nós, pregadores, diante de você, nós estamos o tempo todo falando, olhe para mim, preste atenção, por favor, entendeu o que eu estou falando? Porque é nossa preocupação. Não que você ache que nós falemos bonito, isso não importa. Não que você ache que nós falemos de uma forma interessante, isso não importa. Não importa o jeito que eu falo. O que importa é o que eu falo para você.
a palavra de Deus conforme ela é. E o Espírito de Deus está presente enquanto a pregação está sendo ministrada. Ele tanto está usando o pregador, trazendo à memória tanta coisa que foi estudada durante horas e horas e horas, condicionando o pregador a colocar um estudo que levou tantas horas, condensá-lo em 40, 50 minutos. Talvez você pense, nossa, pai, mas que pregação longa, isso não acaba não. Longa não foi a pregação, longa foi a preparação dela. Talvez foram gastos 2 horas de manhã, mais 2 de tarde, mais 2 de manhã do dia seguinte, mais 2 de tarde do outro dia, para gerar um manuscrito, um rascunho, que ainda não é o produto final. Agora é preciso passar as 2 últimas horas condensando, sem prejudicar o conteúdo. É preciso ir afinando e preparando uma lógica de raciocínio que não te prive de compreender aquilo que foi estudado durante 6, 8 horas, e eu só vou ter 1 hora para falar com você. Nossa, mas é tempo demais, tempo demais? Eu queria que me fosse dada pelo menos 4 horas para cada pregação. Mas isso não é possível, você suportaria? Hein? Sei. Então é preciso chegar aqui com esse material, sabe, condensado, protegendo o princípio que está sendo ensinado, deixando esse princípio claríssimo, sem tirar dele a profundidade. Isso é coisa para homem? Isso é só o Espírito de Deus que pode capacitar alguém para fazer. Mas não é só o pregador que o Espírito Santo usa na hora da pregação. Ele também abençoa quem está temerosamente, atentamente ouvindo essa palavra. O Espírito Santo vai alargando a sua compreensão daquilo que o pregador está falando. Porque você mal pôde refletir numa frase que o pregador falou e o pregador já vem com outra frase. Aí você pensa, pronto, é melhor parar, deixa ele falar, e eu fico aqui educadamente parecendo que eu estou muito atento, mas já estou perdido, eu já me perdi. Ele falou uma frase que eu achei maravilhosa, mas eu não pude nem ruminá-la, porque ele entrou com outra preciosa. Então você também não pode receber a palavra sem a ajuda do Espírito. Só Ele, meus irmãos. Esse é um momento misterioso na igreja, aonde a gente não está vendo, mas Ele está ativamente trabalhando no meio da igreja, na hora da pregação. Obviamente, é preciso todos nós termos uma atitude. Nós estamos participando no processo. Se eu sou um pregador desleixado, então eu não me preparei anteriormente. Eu não estudei, eu não pesquisei, eu não elaborei um raciocínio lógico e sequencial. E eu chego aqui e trago para você muita coisa e no final das contas eu não falei foi nada. Se você também é uma pessoa que está sentada à minha frente, pelo contrário, eu posso ter me preparado muito bem e ter chegado aqui com um produto final que dá para você compreender, mas você não é um ouvinte experiente da palavra. Se você não for um ouvinte experiente da palavra, você vai falhar na sua parte. O que está do seu lado vai sair daqui cheinho do conhecimento e tu vai sair vazio de tudo. Porque também depende daquele que ouve. Quando você se senta para participar do culto, para ficar 1 hora ouvindo a pregação, assim, do jeito que você está. Aí não tem senta, levanta, não tem nada, porque isso ajuda a gente a espairecer, espalhar o sono, né? O senta, levanta. Na hora da pregação você não levanta, você fica sentadinho, bonitinho. Então, o corpo esfria, o corpo relaxa. O corpo que ficou funcionando o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo tantas coisas que era nossa obrigação. Quando a gente senta para ficar 1 hora sentado, sem atividade do corpo, mecânica, o que acontece? Muitas vezes a cabeça começa a rodar, a bolinha do zóio vai rodando, hora para lá, hora para cá. Eu fico daqui intercedendo, Senhor, dá força para ele, dá força para ela. Eu sei que levantou quase de madrugada, teve que começar lá no trabalho cedo, teve que pegar às vezes 2 ônibus para ir trabalhar. Então, seu povo está aqui, meu Deus, honrando o compromisso, mas não basta só estar aqui honrando o compromisso, eles têm que estar acordados, Senhor. Senão eu estou pregando para as colunas da igreja. Olha que desperdício. Então, enquanto eu prego, eu estou olhando, eu estou vendo quem está cochilando na minha frente. E fico, ao mesmo tempo que eu fico com pena, eu fico brava. Porque eu estou trabalhando sozinha, você tem que trabalhar também.
Essa hora aqui é uma hora onde ninguém está parado. Pode parecer que você está parado e só eu estou em movimento. Mas é lei do engano. A sua mente tem que estar atenta aí. E acelerada de preferência. Atenta e rápida. Eu não vou ficar te esperando. Eu já tive que filtrar meu estudo e trazer ele aqui mastigadinho para você. Ainda vou ficar te esperando? Não. Você tem que ser um ouvinte experiente. Você tem que estar ligado. Foi para isso que você veio na igreja. Você veio para Deus falar com você. A gente vem para isso, é ou não é? A gente vem para Deus conversar conosco. A gente vem para a gente aprofundar no conhecimento da Bíblia. A Bíblia, que o mundo aí fora despreza, eu honro, você honra. A gente não está em cima do muro, não. Em relação à Bíblia, a gente já tomou uma postura. Ela é o que ela diz que ela é. A santa, perfeita e inerrante palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então essa é uma atividade essencial para o crescimento do reino de Deus. Eu tenho dito em algumas oportunidades que um reino cresce quando ele se expande territorialmente falando. Quando você estuda a história dos reinados dos antepassados, dos impérios, você vai lembrar como é que os impérios se expandiam. Quando eles levavam suas tropas para alguma região e então eles dominavam aquela região. O que acontecia? O território geográfico aumentava. Isso significava que o império estava crescendo, que o reino estava crescendo. A gente fala assim, quando uma família cresce, quando é que uma família cresce? Quando que uma família cresce? Quando nascem filhos. Uma família não cresce quando compra mais um terreno, quando constrói uma segunda casa, quando compra um terceiro carro. Não é isso que diz que uma família cresceu. O que diz que uma família cresceu? Quando nascem filhos. E o reino de Deus? O que diz que o reino de Deus cresceu? Quando pessoas não convertidas se convertem. Quando pessoas anteriormente incrédulas e por conta disso condenadas à eternidade no inferno, se convertem a Cristo e são transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Isso significa que o reino está crescendo. Então Paulo diz, a pregação é o veículo, é a ferramenta, é o instrumento estabelecido por Deus para que o reino cresça. Então é uma atividade estrutural na dinâmica de crescimento do reino de Deus na face da terra. Por outro lado, ela também é a ferramenta usada por Deus para outro aspecto do crescimento do reino ou do crescimento da igreja. Porque uma das maneiras de você medir o crescimento do reino é o número de pessoas que vão se convertendo. Outra maneira extremamente consistente também de você determinar se um reino está crescendo, se a igreja está crescendo, se uma congregação está crescendo, é o nível de maturidade desse povo. Porque quando você olha para um ser humano que está mudando de etapas, de faixa etária, de fases, então você diz que essa pessoa está crescendo. Ela está crescendo fisicamente, mas ela não pode crescer apenas fisicamente, ela tem que crescer intelectualmente, emocionalmente. Não é apenas um crescimento biológico, ela tem que estar amadurecendo. Então é um dos aspectos do crescimento da igreja. Quando a igreja está amadurecendo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, quando eu era menino, como é que eu agia? Falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Tudo que era próprio de menino eu fazia. Por quê? Porque eu era um menino. Mas logo que eu deixei de ser menino e passei a ser homem, o que eu fiz com as coisas de menino? Eu acabei com elas. Porque agora não combina mais. Porque agora eu amadureci. Coisas de menino na vida de menino. Coisas de pessoa adulta na vida de pessoa adulta. Então, a pregação do Evangelho alcança os perdidos e edifica os alcançados. Leva à maturidade, leva ao crescimento, discipula, orienta, ensina a vivência cristã, as atitudes, a ética que combina com a fé cristã. Então, isso tudo por meio de quê? Da pregação da palavra de Deus. Segunda de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3.
16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Presta atenção no versículo 17. Eu acabei de falar. A pregação das Escrituras, ela não apenas transforma um perdido em um homem de Deus, mas ela também trabalha na vida do homem de Deus. Para qual resultado? Interpreta aí o que diz o versículo 17. Para que a gente continua pregando para uma pessoa que já é crente? Está vendo? Para que essa pessoa aprenda como é que deve ser a sua vida. Deus preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Como é que eu vou saber que boas obras são essas? Através das Escrituras. Então, quando o apóstolo Paulo pede intercessão pelo seu ministério na pregação da palavra, ele sabia que o seu alvo era esse: alcançar os perdidos e depois doutrinar, instruir, ensinar aqueles alcançados. Porque há uma ética, há um caminho determinado por Deus para que caminhem nele aqueles que vão se convertendo. Ele não nos liberta de uma vida dominada pelo pecado, para que nós então sejamos livres daquela situação e sejamos donos do nosso próprio nariz. Não, Ele é nosso Senhor e tem prescrito um caminho para nós. E nós temos que conhecer esse caminho e andar nele. Há quem diga assim: por que vocês vão tantas vezes à igreja? Nós temos que saber por quê. É porque nós precisamos aprender da palavra do Senhor. O salmista dizia que ele tinha prazer em estar na casa do Senhor para aprender do Senhor e contemplar a formosura do Senhor. Então esse é o propósito. Amém, meus irmãos? Voltando a Colossenses, capítulo de número 4, além de pedir que Deus lhe abra a palavra, ele fala assim. Então ele diz que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então eu quero ver dois textos com você. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E depois eu vou para a 1 de Pedro, capítulo 2. 2 aos Coríntios 4, 5. Diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então, cá em Colossenses, Paulo está pedindo intercessão. Primeiro, que Deus nos dê oportunidades para pregar. Segundo, que nós, ao pregar, nos fixemos naquilo que é o assunto principal da nossa pregação. Por quê? Porque também é o assunto principal da Bíblia: Jesus Cristo, o mistério de Deus agora revelado. Lá no Antigo Testamento, oculto, por detrás das cerimônias, por detrás das figuras, por detrás das observâncias, mas ele estava lá. Porém, oculto, por detrás daqueles simbolismos todos, porém agora revelado. Então ele diz: não vamos pregar a nós mesmos, que Deus nos deu a oportunidade de pregar a palavra de Deus, cujo alvo principal é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Instruir as pessoas a respeito das verdades sobre Jesus Cristo. Vamos ler o texto de Pedro para a gente entender com mais profundidades. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 25. Encontramos? 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. O que eu vou ensinar sobre Cristo? Isto, que Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que nós sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano,
o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas. Só você pegar esse texto, em casa, faça 2 colunas. O que ele fala de Cristo e o que ele manda eu fazer, por causa do que Cristo é para mim. Então é disso que Paulo está falando, quando ele fala assim: orem, intercedam para que Deus faça isso. Ele me abre a porta da pregação, ou seja, eu tenho oportunidades para pregar, entendo oportunidade para pregar, eu não me desvio do assunto. O assunto da pregação é Cristo e este crucificado. O assunto da pregação é Cristo e este ressuscitado. O assunto da pregação é Cristo e este glorificado. O assunto da pregação é Cristo, cabeça da igreja, governo da igreja. O assunto da pregação é explicar sobre a obra de Cristo na vida das pessoas. Como que ele pode fazer isso? Como que ele chegou ao status de Salvador dos homens? Explicar a pessoa e o ministério terreno dele. Explicar as circunstâncias nas quais hoje nós podemos viver por causa do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Instruir as pessoas a respeito daquilo que é a base e a estrutura da sua fé e da sua convicção. A fé que salva é a fé que tem Jesus no centro. Ele é a coluna central, ele é a coluna vertebral, ele é a pessoa principal. Então a pregação precisa expor o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, o que Jesus fará um dia. Essa é a matéria para o nosso estudo. Essa é a matéria principal, de Gênesis a Apocalipse. Está evidenciada a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então tudo que precisa estruturar a minha vida espiritual com Deus, está vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Porque eu só posso ter uma vida com Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, por causa de Jesus Cristo. Por causa de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele ainda fará. Tudo é por causa dEle. Nele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Não se engane, imaginando que os céus estão boquiabertos por nossa causa, admirados conosco, e nós estamos comovendo as mansões celestiais. Nós não temos expressão lá em cima, nós só somos aceitos lá em cima por causa dele, Jesus Cristo. Ele é a pessoa que abre o caminho para nós. É por meio dele que nós chegamos ao Santo dos Santos. É por meio dele que os anjos e o poder de Deus descem na terra para nos guardar. Tudo é pelos méritos dele. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos dignos, por nós mesmos, de comparecer diante do Pai, com o mínimo dos clamores que seja. No entanto, o Pai nos chama, nos atrai a si e nos recebe de bom grado, mas única e exclusivamente porque vamos a Ele através de Jesus Cristo. Então não tem como desmerecê-lo, desprestigiá-lo ou colocar em dúvida a sua identidade, a sua missão e o seu poder e o seu senhorio. Não. Uma pessoa que ainda está em dúvidas a respeito dessa pessoa chamada Jesus Cristo, ele está namorando a fé que salva, mas ele ainda não a possui.
A fé salvífica, ela não se confunde a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A humanidade pode dizer dele o que quiser dizer, mas na sua alma, daquele que está salvo, não há dúvida, só há convicção. Ele é o Filho do Deus vivo, Salvador eterno da minha alma, igualmente eterna. Me garante a eternidade nos céus. É para Ele que eu vivo, é a Ele que eu pertenço, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. A sociedade, os filósofos, os catedráticos podem querer me dizer que ele é apenas uma personagem histórica, foi apenas um homem que esteve na terra, isso pode ser historicamente comprovado, mas eu acredito no que a Bíblia diz. Ela diz que ele esteve na terra, sim. Ela diz que ele foi morto, sim. Mas ela diz o que os livros das bibliotecas não dizem. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo e eternamente vivo. Ele é a razão da minha salvação. Aleluia! Então nós precisamos entender, e tudo isso nos vem por meio de quê? Da pregação das Escrituras. Qual que é a origem de todas essas informações? A Bíblia Sagrada. E as pessoas sempre combateram esse livro. Quando combatem esse livro, estão tentando desautorizar a pregação do que está nele. Desde muito tempo se questiona, por exemplo, mas e as tais das traduções? E as tais das traduções? E as tais das traduções? Eu te digo, benditas traduções. O que eu faria com uma Bíblia escrita no original hoje? Eu não sei ler hebraico. Nem os israelitas dos nossos dias, israelenses, conforme chamados hoje, eles não saberiam ler a Bíblia escrita na língua original, porque eles não falam aquele hebraico mais. Aquilo virou uma língua morta. Do que me adiantaria ter um Novo Testamento na língua original? Eu teria um papel, mas eu teria caracteres que eu não saberia discernir, eu não saberia ler. Eu teria um grego que nem é o grego atual, nem os gregos hoje entenderiam. Bendita a providência do Espírito Santo que sabe o que é necessário e não pede autorização a ninguém para fazer o que é necessário. Ele faz. Então ele levantou homens para que eles fossem traduzindo, para que as pessoas agora de toda a face da terra pudessem ler na sua própria língua. Isso é bênção demais, gente. Quando a palavra de Deus diz assim, ide pregar o evangelho para quem? Toda criatura, ele está querendo dizer o quê? Todos os povos, todas as nações. Logo, todas as nações precisariam do documento escrito, para que eles pudessem ruminar, examinar, comparar. Então é claro que as traduções eram um processo que estava na mente de Deus. Era uma providência que seria necessária. No Antigo Testamento não foi, de princípio, por quê? Porque toda a escritura produzida ali era para uma nação só. E todos falavam a mesma língua. Precisava traduzir para quê? Outros povos não iam ler a Torá. Não iam ler os salmos, não iam ler os profetas, só os judeus liam. Mas quando a porta da graça se abriu para todos os povos, então qual que deveria ser a exigência? Que todos os povos aprendessem o hebraico? Que todos os povos aprendessem o grego? Como assim? Deus tem soluções mais sábias do que as nossas soluções. Então ele foi estabelecendo, levantando homens que foram os tradutores da Bíblia. E se a Bíblia chegou na minha mão e na sua mão hoje, na língua portuguesa, eu consigo ler e entender, alguém morreu para que isso acontecesse. Nós não podemos desmerecer o sangue que foi derramado, para que eu pudesse ler a Bíblia hoje numa linguagem que eu discerno, que eu entendo. Homens morreram. Homens morreram lá atrás por serem as pessoas inspiradas por Deus para escrever o texto. Agora, 500 anos, esse ano nós vamos comemorar 500 anos da Reforma. Homens começaram a morrer 600 anos atrás, só porque começaram a sentir, não, o povo não pode continuar tendo nas mãos, quando podiam ter, isso era raro, porque a Bíblia só era documento possível de estar na mão do clero, mas quando eles pensaram assim, o povo está fazendo tudo errado, por quê? Porque eles não têm o documento na mão para conferir, para comparar. O que eles ouvem a liderança falar, eles acham que é isso mesmo, porque eles não têm Bíblia. Agora, o que adianta botar a Bíblia na mão deles? Ela está em latim, eles não sabem a língua.
Eles não discernem a língua. Então não adianta nada botar a língua no latim, porque agora o que prevalecia era a Vulgata Latina. Não adianta botar isso na mão deles. Eles vão correr o olho e não vão entender nada, porque o povão mesmo não teve acesso a estudar essa língua. Então o que eles entenderam? É preciso providenciar que cada um tenha uma Bíblia na sua própria língua. E eles começaram, lá na Inglaterra, eles começaram a providenciar esse documento, imaginando assim, a liderança máxima do cristianismo, agora nessa Idade Média, vai aplaudir a nossa iniciativa, porque eles vão ver, não, só pode vir de Deus uma direção dessa, porque realmente o povo precisa ter acesso às Escrituras. Pelo contrário, as lideranças começaram a persegui-los, a pele deles era arrancada como se arranca couro de um animal, eles eram mutilados, eles eram queimados vivos, juntamente com toda a sua parentela e os seus bens, tão somente porque estavam se prestando ao árduo e difícil trabalho de transcrever a Bíblia na língua dos povos. Primeira tradução da Vulgata foi do latim para o inglês. Do inglês foi indo para as outras línguas. Foi para o alemão, foi para o holandês. Chegou a nós em português. Nós não podemos dizer, não, eu não posso mais acreditar, porque as traduções desautorizaram o texto. Eu não posso olhar desse jeito. O ângulo está errado. O Espírito que comandou todo esse processo, Ele que deu coragem a esses homens de morrer para que a tradução fosse feita, Ele permitiria que esses homens errassem na tradução? É óbvio que foi necessário fazer ajustes, porque haviam palavras nos textos originais que não tinham similares nas línguas que estavam sendo traduzidas. É claro que foi necessário fazer adaptações, mas isso é lógico, qualquer um consegue entender a necessidade disso. E nós só precisamos entender, a glória da verdade está preservada. A palavra continua sendo o que ela sempre foi, santa, perfeita e inerrante palavra de Deus. Nós temos que respeitar o sangue derramado para que esse produto chegasse nas nossas mãos. E nós que pregamos, nós não podemos fazê-lo de forma desmazelada, porque tanto trabalho, tanto sofrimento, tanto martírio, não foi para que depois eu pegasse a Bíblia, enquanto pregadora dela, e eu corresse o olho de qualquer maneira, em qualquer porção aqui, e viesse pregar para você do jeito que meu nariz mandasse. Não, a coisa vale cada minuto de todas as horas que eu gasto para preparar uma por uma das pregações que venho trazer para você. Porque isso é o mínimo que me cabe. Eu não estou tendo que derramar sangue nenhum. Eu só estou tendo que me dedicar. Não está precisando você derramar sangue nenhum para entender e conhecer a palavra. Basta que enquanto alguém estiver aqui pregando, você faça a sua parte. Esteja atento, esteja concentrado, esteja acordado. Nós temos que receber de Deus o que Deus tem preparado para nós. Amém, meus irmãos? A última coisa que Paulo pede, lá aos Colossenses, no versículo de número 4. Nas intercessões, além de tudo isso, eles deveriam pedir, para que eu o manifeste como me convém falar. Do que ele estava falando? Que era preciso que ele conduzisse o seu ministério, o seu trabalho, como todos os que trabalham na obra de Deus, de uma forma ou de outra. Paulo está dizendo, eu preciso de cobertura de oração, para quê? Para a minha reputação, para a minha conduta. Para que eu me conduza do jeito que é mais conveniente. Para que eu me porte do jeito que é mais conveniente. O que ele estava querendo dizer? Que a oportunidade de se envolver com a obra de Deus nessa terra é de fato uma oportunidade, é de fato uma honra. Mas há quem os receba, mas não tratem com isso de forma digna. E imaginem que Deus conceda talentos e dons a pessoas para que elas sejam conhecidas, reconhecidas e famosas. Não acredite jamais nisso, porque Ele mesmo disse que a glória é dele e Ele não a divide com ninguém. É preciso fazer a obra de Deus na terra. Deus está procurando, sempre esteve em todas as gerações, procurando gente idônea e gente que não cresce a cabeça. Não pode crescer a cabeça, não pode se envaidecer, não pode se envaidecer. Porque quando se envaidecer, deixa de ser justo. Porque o que é justo? É que a glória seja para Deus, porque como nós vimos até agora, o ser humano não consegue o resultado final da pregação. Só Deus consegue isso.
Qual que é o pregador que consegue salvar uma pessoa por ele mesmo? Nenhum. Só Deus faz isso. Então, quando uma pessoa se rende a Deus através da pregação, a glória é do pregador? É justo que seja? Quando você vê uma pessoa que Deus usa na pregação e as outras pessoas crescem, amadurecem, são edificadas, são despertadas espiritualmente, é justo que esse pregador seja exaltado? Foi ele o responsável por esse resultado? O ser humano consegue produzir esse resultado? Não. Então não é justo que o povo exalte homens, não é justo que o povo exalte homens. A gente tem que ser correto, o que é de um, o que é do outro é do outro. A glória sempre será do nosso Senhor Deus. Então Paulo pede oração por ele próprio, ele diz, eu não posso de maneira nenhuma me corromper. Eu preciso que vocês me dêem cobertura de oração para que eu seja um homem vigilante, que eu nunca esqueça quem eu sou. Eu sou apenas um vaso de barro. Ele me levantou, Ele me usa. É através de mim que Ele fala com vocês. Mas Ele não me tirou a essência. Ele continuou me deixando ser o que eu sempre fui. Um mero homem. Ele não fez de mim um super-homem. Alguém acima do natural. Para então começar a me usar. Ele me usa na estrutura que eu sempre tive. Eu sou um mero homem. A excelência é daquilo que desce da parte dele sobre mim. Uma unção, uma capacitação. Mas ele, quando resolveu que salvaria os homens através da pregação, ele resolveu que a pregação seria feita pela boca de homens. Homens pregando para outros homens. A palavra que salva. Há quem possa dar um conselho para Deus e dizer assim, o senhor já viu como é que a falência moral e ética dos pregadores está comprometendo o teu reino na terra? Por que o senhor não muda essa dinâmica? Manda os anjos descer e pregar, aí o povo vai acreditar mais, porque anjo não peca, né? Anjo é eticamente correto. Então eles vão ter mais moral para anunciar o teu evangelho, porque os seres humanos, eles falham em algum momento e acabam julgando em descrédito a pregação da palavra. O Senhor Deus nunca vai seguir o nosso conselho. Ele é muito mais sábio do que nós. Ele requer que nós recebamos a coisa mais excelente através de vasilhas medíocres, como sejam todos nós, seres humanos, meros seres humanos. E você não mede a importância da palavra de Deus e da obra de Deus pela boca que a profere. Não é por aí que se mede a excelência da palavra de Deus. A excelência da palavra de Deus é medida, é estabelecida pelo Deus da palavra. Ela é toda digna, por quê? Porque Ele é todo digno. Ah, eu não gostei da pregação da pastora Elza, mas a pregação não é da pastora Elza. A pregação é da palavra de Deus. Óbvio que todos nós pregadores temos que nos exceder em cuidado para sermos bons expositores da palavra do Senhor. Mas ainda que façamos dessa forma, nós deixaremos a desejar. Num ponto ou no outro ponto, em 10 pontos ou 20 pontos, nós deixaremos a desejar. Por isso que eu te falo que você precisa desenvolver a tua experiência em receber a palavra. Se eu falar aqui na frente, olhe para mim por favor, e se eu estiver ministrando a palavra, e se por conta da hora que acelera, ainda botaram um bendito no relógio ali na minha frente, ele fica me apertando. E aí a hora me aperta e eu vejo às vezes o seu rostinho cansado. Eu sei que eu tenho que te liberar para você ir embora. Daqui a pouquinho você tem que levantar e começar a jornada de trabalho de novo. E então às vezes fico meio abafada aqui, porque eu não estou nem no meio das minhas anotações. E eu tenho que encerrar e eu penso, o que eu faço agora? Eu dou uma visão assim panorâmica do restante ou eu paro aqui? Eu tenho que decidir enquanto estou falando. Eu, coitadinha, a minha mente vai para tudo quanto é lado, numa hora só. Então pode ser que nesse tumulto, eu troque um personagem, eu deixe um raciocínio incompleto. Pode ser que eu profira uma palavra de forma inadequada. Se você é um ouvinte experiente da palavra de Deus, isso não vai roubar sua concentração. Você vai me dar o desconto. Sou apenas um elemento humano.
com minhas limitações, mas você está no mover do Espírito, e você vai entender o que eu não fui capaz de te explicar, porque o Espírito vai além do ponto onde eu sou capaz de ir. Por isso eu estou para te falar que tem gente aqui que sai daqui entendendo mais do que eu mesmo entendi, e eu fico com inveja, porque eu falo com Deus, eu sou muito gulosa com a palavra. Quando eu estou pregando aqui para você, eu falo com Deus: Senhor, quem tem que receber mais aqui é eu. E eu recebo mesmo, você vai me desculpar, mas eu não venho aqui só para te servir não, eu também quero. Eu quero a palavra, eu quero a presença de Deus. Eu prego para você e estou pregando para mim também. Tem coisa que ele fala comigo lá enquanto eu estou estudando, mas tem coisa que ele esconde lá, ele só fala aqui, quando está todo mundo junto. Eu falo assim: essa pérola eu estou recebendo aqui junto com eles, então eles vão me desculpar, mas isso está mexendo demais comigo. Tem hora que eu não consigo, eu começo a chorar, eu não enxergo mais nada, o óculos fica embaçado, o rosto fica quente, que se eu botar o óculos fica todo embaçado. Eu morro de pena de você, mas eu não vou deixar de sentir a presença de Deus por sua causa, mas não vou mesmo. É um momento especial demais, a palavra de Deus está tratando com a gente. Eu não posso desperdiçar uma pregação sequer, e não desperdiço mesmo. Ele está falando, eu preciso disso. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. É o que alimenta a nossa convicção, gente. Nós somos afrontados aí fora por tudo quanto é filosofia que tenta roubar a nossa convicção. Mas se a gente perder ela, a gente perde a vida eterna. É sério demais. Todo caminho leva a Deus, bonito de se ouvir, mas não é verdade. Não é verdade. Tem que respeitar a fé de todo mundo, com certeza. Mas todo caminho leva a Deus? Mentira. Eu sei que o único caminho que leva a Deus é Cristo. E quem me fala sobre Cristo é a palavra. Então eu preciso conhecer essa palavra. Nós todos oremos ao Senhor, para que o Espírito Santo faça de nós bons pregadores e bons ouvintes da pregação da palavra. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Que nós sejamos despertados para a palavra de Deus. Que estudar a palavra de Deus seja um prazer para nós. Que o Espírito Santo unja nossos ouvidos quando estivermos ouvindo alguém pregar a palavra. Que nós estejamos alimentados de verdade. Nós não podemos continuar resistentes à palavra, querendo saber mais do que as pessoas que Deus está usando. Tem que ter humildade para ouvir a pregação, não tem? Tem gente que não cresce porque não tem humildade para ouvir a pregação. Mas é fulano que vai pregar? Porque acha que sabe mais, acha que sabe muito. Tem gente que acha que sabe demais. Eu vou te falar para uma coisa. Gente assim, Deus não honra, Deus não unge, porque Deus não dá mais corda para a pessoa crescer a cabeça. Deus dá aos humildes. Então seja humilde diante de Deus, diante da palavra de Deus. Toda vez que você entrar na casa do Senhor, toda vez que você estiver diante de alguém que vai pregar a palavra, não avalie a palavra pelo pregador. Deixa Deus falar, deixa Deus falar. Seja receptivo à palavra. Seja uma pessoa, disposta a ouvir muito mais do que o que está sendo dito. É impressionante como o Espírito Santo age na hora da pregação. Ele vai além daquilo que o pregador está falando. Se você estiver ligado mesmo, nossa, ele vai direto no ponto que você precisava ouvir, que você precisava entender. É uma comunicação muito direta, é muito objetiva, é muito pessoal. Quando você vier para a igreja, quando você vier para a casa do Senhor, venha para dar toda a sua atenção, porque Deus vai falar com você. Porque esse é o mistério da pregação. Deus realmente conversa conosco através dela. Ore, 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 peça a Ele. Faz de mim um ouvinte experiente. Peça isso a Deus. Nós não podemos ser como aqueles que estão se perdendo, se apagando, estão morrendo, embora não parem de ir na igreja, mas estão se apagando. Por quê? Porque não recebem nada. E um culto depois do outro culto, depois do outro culto, e saem tão vazios quanto chegaram, toda vez. Por quê? Não tem experiência de receber de Deus. Recebe de Deus, igreja. Recebe a orientação dEle, recebe a correção dEle, recebe o consolo dEle, recebe o que Ele tiver para te entregar. Mas toda vez que você entrar na casa do Senhor, pode ter certeza, Ele te trouxe para te entregar alguma coisa. Então esteja na posição e recebe o que Ele tem para te dar.
Ore e peça isso ao Senhor. Ore e peça ao Espírito Santo que desperte você, que desperte sua atenção espiritual, que desperte sua vivacidade espiritual. Ore por isso, meu irmão. Ore por isso, minha irmã. Não fique acomodado, achando que já chegou onde precisava chegar. Tem um caminho ainda a percorrer. Tem um longo caminho ainda a percorrer. Tem tantas coisas ainda a conquistar no mundo espiritual, no reino espiritual. O novo de Deus pode chegar. O novo de Deus pode chegar a qualquer instante, em qualquer fase da nossa vida. Ele é dinâmico, Ele é vivo, Ele é poderoso. Deixa a glória de Deus tocar você. Manifesta a tua graça, eu te peço, Senhor, ungindo nossos ouvidos, amado Deus, para ouvirmos, para recebermos, para digerirmos a tua palavra. Oramos, Senhor, para que a tua igreja seja uma igreja experiente em receber a pregação do Evangelho, em discernir a voz do Senhor, em saber, ó Deus, trilhar os santos caminhos do Senhor. Aqueles que trabalham na tua obra, aqueles que trabalham na pregação da palavra, ajuda-nos, Espírito Santo, a manter nossas mãos limpas, Senhor, cooperando, Deus, uns com os outros, orando uns pelos outros, sendo uma igreja unida, dando cobertura de oração ao ministério uns dos outros, meu Pai. Que não sejamos murmuradores, que preferimos ser intercessores, porque é isso que agrada ao Senhor. Desperta-nos para isso, eu te imploro. Desperta-nos para isso, eu te peço. Que na tua santa presença, Pai, nós possamos crescer, não apenas em número, não apenas em quantidade, mas em maturidade, Senhor. Sejamos maduros, experientes, que sejamos, ó Deus, pessoas dinâmicas no reino do Senhor, jamais cruzando nossos braços, mas correspondendo ao teu chamado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Eu queria que nós fizéssemos mais uma oração, e eu já vou passar a palavra ao pastor Roberto. Queria que você orasse pelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Você vai lembrar de nome de algumas pessoas, algumas são daqui, outras são pessoas que pregaram para você quando você se converteu, ou pessoas que estão pregando nos hospitais, pregando nos presídios. Todos os pregadores do Evangelho, eles precisam de cobertura de oração. Eles recebem muita crítica, e talvez façam por merecê-lo, mas as críticas não melhoram a situação. O que melhora a situação é a intercessão. Se nós amamos o reino, vamos clamar por aqueles que pregam a palavra de Deus, porque eles estão levando a ferramenta que salva o perdido e que edifica o que já está salvo. Então deixa Deus te usar aí agora. E talvez Deus vai levantar você como intercessor de algum pastor especificamente. Talvez Ele vai colocar